Pessoal, glorificação hoje, um tema muito importante, um dos temas mais esperançosos que a gente pode conversar, que é o dia da volta do nosso Senhor. Então, resumindo, justificação é um evento, quando Deus nos salva. Santificação é o que a gente faz a nossa vida inteira, a gente busca ser santificado. E glorificação também é um evento que é a volta de Jesus, onde teremos os nossos corpos glorificados e transformados. Então, vamos abrir lá em Filipenses 3, versículo 12, que fala o seguinte: Paulo falando que ele não era perfeito aqui na terra ainda. Vamos ver o que ele fala. Não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então ele fala, eu não sou perfeito nessa terra, mas eu estou prosseguindo. E outros versículos ele fala que ele estava focado no alvo, porque Jesus já tinha comprado ele estava preso com Jesus, só esperando o dia que ele teria um corpo glorificado. Isso é fantástico, o nosso corpo glorificado. Até hoje a gente só tem um exemplo de corpo glorificado, que foi quando Jesus ressuscitou e ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, com um corpo um pouco diferente. A gente não pode afirmar muita coisa sobre esse corpo porque é um segredo ainda, por enquanto não nos foi revelado ainda como vai ser esse corpo. Mas lá em 1 Coríntios 15, 51 a 53, também dá algumas pistas pra gente. Fala assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Então Paulo contando um mistério, uma revelação que o Espírito de Deus deu para ele. Falando assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso ele está falando, obviamente, com os santos, né? A igreja, quem vai ser salvo. E ele está falando que, por que nem todo mundo vai dormir? Porque algumas pessoas vão estar aqui na terra e elas serão levadas. Jesus vai voltar e elas não vão passar pela morte, elas vão direto pro céu, né? Com o corpo glorificado. Mas tem aqueles que vão dormir também e serão transformados igual. No versículo 52 fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então não importa se você vai estar vivo ou vai estar morto, a gente vai ser transformado da mesma maneira. E é legal saber aqui, ele mostra que quando você ressuscita, o seu corpo ele se torna incorruptível. E Jesus, em 1 Coríntios 15, 20, fala o seguinte, 1 Coríntios 15, 20, mesmo capítulo aqui, fala: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então um versículo fala que quando você ressuscita, você ganha a incorruptibilidade, e o outro fala que Jesus foi a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O que isso nos ensina? Que Lázaro, a menina que Elias, Eliseu ressuscitaram, a menina que Jesus ressuscitou, essas pessoas não ressuscitaram, elas reviveram. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você ressuscita, você não tem um corpo igual, você é glorificado, igual Jesus. Ele foi o único que ressuscitou até hoje. Os outros, eles apenas reviveram. Por quê? Eles morreram realmente e eles tornaram a vida, porém, eles não adquiriram esse corpo glorificado. Eles ainda eram dominados pela carne, eles ainda tinham fome, eles tinham todas as coisas que a gente tem no nosso corpo, e o mais importante, eles ainda morreram. Então isso mostra que eles não ressuscitaram, porque quando a gente ressuscitar, a gente não vai morrer mais. Então nesse versículo 53 fica mais claro ainda sobre que só Jesus ressuscitou até hoje e a gente vai ressuscitar também. 53 fala assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então a gente que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, nosso corpo, se revista da imortalidade. Então, esse corpo ele vai vir para colocar tudo no eixo, e na minha interpretação vai colocar da maneira que Deus quer que a gente seja, sem o domínio da carne, sem prazeres pecaminosos, né? E a gente vai poder habitar com ele para sempre. Porque se a gente tivesse um corpo que desse jeito que a gente tem, dominado com prazeres, a gente não poderia habitar com Deus, e muito menos por toda a eternidade, né? Então, esses versículos eu queria falar isso. Jesus foi o único que ressuscitou. Por quê? Porque ele tem um corpo glorificado, o mesmo que a gente vai ganhar. A gente vai ver em outros versículos, é o mesmo corpo que a gente vai ganhar. E as outras pessoas somente reviveram porque eles tornaram a morrer. E aqui fala que um corpo ressuscitado ele tem a imortalidade. Então não foi o caso de ninguém até hoje. E aqui em Filipenses 3:20 a gente vai ver como que funciona esse corpo, o 20 e o 21.
mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha lá, 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a gente não vai mais ter esse corpo abatido, que se fadiga, que cansa, que a gente é dominado por ele, a gente tem limitações. Aqui a gente vai ganhar um corpo glorioso e fala que vai ser igual ao de Jesus, né? E lá no céu a gente não vai se cansar de adorar a Deus, a gente não vai ficar com tédio, a gente não vai ficar cansado, suado, com dor, com enfermidades, nada. Nada vai nos impedir de louvar o nosso Deus para sempre. Isso é muito gostoso de saber. Lá em Hebreus 11:35 fala que como que esses heróis da fé levaram suas vidas, né? E aí fala assim, 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, você vê que ele fala aqui que Abraão, por exemplo, recebeu uma promessa e ele se esforçou para ver aquela promessa. Ele não viu na terra, mas ele estava focado porque um dia ele ia receber essa promessa, nem que seja no céu, nem que seja em galardão. E aqui está falando que existe uma melhor ressurreição, depende da maneira que você leva a nossa vida. Então no céu a gente não vai ser todo mundo igual, por mais que ninguém vai estar infeliz, ninguém vai ter inveja do irmão, ninguém vai estar triste ou arrependido. Mas aqui fala, e a Bíblia inteira confirma isso, de que Deus tem um galardão de acordo com as nossas obras. As nossas obras não tem nada a ver com a nossa salvação. A salvação é pela graça. Só que as nossas obras, elas geram um galardão, que o que é, eu também não sei, mas a gente vai falar sobre galardão no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre isso aqui, vocês podem perguntar para mim ou para o seu pastor, qualquer pessoa, e vai ser um prazer se eu conseguir responder suas perguntas, beleza? Então, Deus te abençoe e Maranata, vem Jesus para a gente ser glorificado e conseguir louvar Ele do jeito ideal, sem interferência carnal, beleza? Até mais, pessoal!